Muito boa tarde, oração ação, nosso grupo de estudos, nosso grupo de amigos, nosso exercício de amor. A amizade é um dos maravilhosos exercícios de amor. Que nosso laço, nosso vínculo, nosso exercício nos fortaleça para Deus e Deus, sendo amor, nos fortaleça para o amor. Que assim seja para todos nós, avançando no conhecimento, no autoconhecimento e na prática do bem. Que assim seja para todos nós. Hoje, viemos falar de alguma forma sobre ambição. A ambição tem sido tão distorcida na humanidade que virou uma acusação, que se tornou algo sombrio, nefasto. Os espíritos revelaram para Kardec que há, não apenas para os seres humanos, mas regendo tudo que existe no universo, uma lei de progresso, uma lei de evolução. O universo se expande, a criação evolui. A ciência mesmo diz isso com Charles Darwin, com a astronomia. Não há problema no progresso, não há problema na expansão, não há problema na ambição. A questão da ambição é qual o foco da sua ambição. Qual o foco da sua ambição? Que limites você tem dado para a sua ambição? Que sentido? Hoje, para ajudar nessa reflexão, nunca para esgotar nada, vamos falar sobre o poder substantivo e o poder verbo. A ambição está sempre focada no poder. Mas existem dois tipos de poder, dois polos de poder que nós precisamos compreender. O poder substantivo é aquele poder troféu, aquele que se almeja, aquela coisa, aquele estado, aquele substantivo. O poder. Quando as pessoas lutam na política eleitoral por cargos, quase todas lutam pelo poder, exceto aquelas, infelizmente raras, que querem o poder para servir, para instrumentalizar uma causa. É o poder servir, o poder verbo. Poder não é um verbo, mas é também um substantivo. A maioria das pessoas nem consegue elaborar, que querem o poder, nem conseguem elaborar o para quê. Com que ideal, com que perspectiva elas querem o poder. Essas exceções do poder verbo, do poder servir, relacionam-se ao poder ensinar, ao poder ser útil, ao poder estimular, ensinar, preparar, curar, servir. É o poder ensinado por Jesus, praticado por Jesus, o homem mais poderoso da história, que simplesmente repartiu a história entre antes e depois. O ser humano certamente que mais influenciou pessoas, pelo menos no Ocidente. Esse Jesus Cristo, super poderoso, foi quem ensinou que o maior no reino dos céus é aquele que mais servir. Servir é verbo. O próprio Jesus foi identificado no Evangelho de João
como o Verbo. No início era o Verbo. Jesus é um amor em ação, é um amor praticado, é um amor vivido, é um amor verbo. Muito diferente desse amor coisa, desse amor título, cargo, poder, substantivo, que é praticado pela humanidade. Perceber esses dois poderes, perceber a que poder você tem submetido a sua ambição, é uma reflexão fundamental que é o nosso objetivo no encontro de hoje, na conversa de hoje. Para falar sobre isso a partir do Evangelho de João, ferramenta básica, material escolar básico para o nosso estudo do amor em geral e do alto amor em particular, escolhemos hoje o capítulo 3, o versículo 3, capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Entender o contexto dessa passagem é fundamental. Trata-se da visita que um príncipe em Israel, um membro do Sinédrio, a mais alta organização do judaísmo ao tempo de Jesus, fez ao mestre. Tratava-se de Nicodemos, que com humildade trouxe a mais importante questão dos seus estudos espirituais: como fazer para evoluir. E a resposta de Jesus começou dessa forma. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, com o seu cargo no Sinédrio, com o seu poder político e econômico, simboliza o poder substantivo, o poder coisa. Esse poder que visa apenas ou principalmente a autoexaltação. E foi até Jesus. Tão lúcido era Nicodemos que, mesmo estando aprisionado no poder substantivo, procurou o poder verbo que era Jesus, que é Jesus. Que coragem admirável de Nicodemos. Foi, é verdade, durante a noite, foi, imaginamos nós, disfarçado, encapuçado, mas foi. Não estamos defendendo a perfeição de Nicodemos, estamos defendendo o lado de alguém que está envolvido com a lógica da matéria, envolvido com a lógica do orgulho, do ego. E mesmo assim envolvido, procura a lógica do amor. E ali ouviu que o que Jesus disse com outras palavras em outros momentos: que o reino de Deus não é um poder exterior, que ele é um poder interior. Jesus falou em outro momento que o reino dos céus está dentro de nós. Aqui ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, trata-se de um renascimento. Vamos pensar sobre as trajetórias, os movimentos, as ambições do ser humano. São 1000 caminhos que o homem estruturou para evoluir.
Nós praticamos ritos religiosos, por exemplo, fórmulas científicas, citações filosóficas, repetições e repetições à guisa de disciplina. Pode, porém, haver evolução apenas externa? Não é ilusão? Usa o ser humano beberagens, comidas, roupas, amuletos ditos sagrados, que atalhariam, apressariam a transformação e a evolução. Mas essa ansiedade acelera mesmo o futuro ou adoenta o presente? O que vocês acham? Luta também o ser humano por estágios iniciáticos, títulos acadêmicos, postos políticos hierárquicos, situações de evidência de autoexaltação que atestariam avanço, que aos olhos da maioria da humanidade mostram superioridade. Mas as hierarquias humanas, elas coincidem com as hierarquias divinas? Ou foram sempre inimigas dos luminares? Será coincidência que Sócrates, João Batista, o próprio Jesus foram perseguidos, acusados, assassinados por altos representantes desse poder substantivo, desse poder exterior, desse orgulho, dessa prepotência? Será que é coincidência? As hierarquias humanas sempre tiveram ciúme, inveja das hierarquias divinas. Num serviço, o chefe rivaliza com o líder. Não é assim? O diretor de uma penitenciária parece mandar na penitenciária, mas quem manda são as lideranças perversas, violentas, mas são as lideranças. Um professor iniciante pode até imaginar que ele coordena a sala de aula, mas há, além do poder dele, um outro poder que é exercido e reconhecido por grande parte da classe, em cima das suas lideranças. Na história das revelações espirituais, os sacerdotes, símbolo do poder religioso, sempre foram inimigos dos profetas, dos médiuns, símbolo do poder espiritual, do poder interior, enquanto que o sacerdote é símbolo do poder exterior, institucional. É verdade, todos os poderes podem ser bem ou mal usados, atrapalhar ou contribuir. Um poder apenas é fundamental: o poder de se transformar, o poder de se resgatar, o poder de reiniciar. Se o poder interior é meio imprescindível ao aprendizado, à expansão, o poder exterior é ilusão. Tanto é que com a morte, os símbolos de poder exterior ficam. Só levamos
os verdadeiros poderes interiores da alma. É apegados ao poder, aos meios, à autoexaltação que nos paralisamos. É ofertando o poder alcançado interiormente, nossas potências espirituais, utilizando esse poder interior para ser útil ao outro, para o serviço geral, que nós expandimos e explodimos o ego, o eu e o meu, aos quais tudo se reduz, até que um dia sublimemos esse ego, sublimemos o sentir-se, até alcançarmos o sentirmos-nos um com tudo que existe. As conexões nossas entre nós e os outros, entre nós e círculos cada vez mais amplos dos outros, entre nós e o todo, se darão pelo serviço, pelo ser útil. Isso faz amizades, faz associações, prepara amores. O amor é a maior utilidade espiritual. É a nossa maior necessidade. É o que todos os seres mais querem. Ser útil é uma felicidade. Pesquise dentro de você, pesquise na história da sua vida, como você ficou feliz quando foi útil a uma pessoa importante, a uma pessoa com a qual você tem alguma espécie de vínculo. É muito bom ser útil. Regar uma planta que estava ressecada, fazer carinho num cachorro que está carente. Os serviços mais simples da terra nos dão uma alegria legítima, verdadeira. Que essa alegria interior, que essa realização de potenciais interior, que esse serviço e esse poder verbo, esse poder ser útil, esse poder servir, direcione todos os momentos de todos os dias de toda a nossa vida. Significativo o momento em que, depois de ter falado sobre o reino dos céus, Jesus foi procurado por 2 discípulos e pela mãe desses 2 discípulos, que eram irmãos, pleiteando cargos. Aqueles discípulos e aquela mãe entenderam o reino de Deus como um poder substantivo, quando o reino de Deus era um poder verbo. Ela pediu, a mãe pediu, que Jesus, quando chegasse no seu reino, colocasse um filho seu à direita e outro filho seu à esquerda, as posições mais importantes delegadas por um rei. Ela queria posições, ela queria poderes, ela queria exaltações de seus filhos. Não havia compreendido a diferença entre o poder substantivo e o poder verbo. Jesus disse aos discípulos todos: no mundo, os mais poderosos são aqueles que são mais servidos, mas não será assim entre nós. Entre nós, o maior será aquele que mais servir. Eu mesmo, disse Jesus, estive entre vocês como aquele que serve, deixando como marca
dos seus ensinamentos, como o símbolo do último momento que ele, mestre, teve com seus discípulos, a lavagem dos pés dos seus amigos. O maior é aquele que mais servir. Servir é verbo. É a esse poder verbo, é a esse servir, é a esse ser maior, como se é maior numa família. O maior é aquele que protege, que cuida, que zela pelos menores. É essa ambição mais legítima que nos cabe ter nesse momento. Que assim seja para todos nós. Que esse eu falso, exterior, aparente, interesseiro, se renda, seja submetido, seja ultrapassado em nossas prioridades por esse eu interior, servidor, útil, que é o eu interior. Paz e bem, vamos agora saudar os amigos que estão conosco nesses estudos. Vamos lá. Enir Cajazeira, Adelaide Dias, Enir lembrando também da amiga Mônica, vibrando pela sua saúde como todos nós, Andréa Santos dando o seu boa noite a todos, Marco Aurélio Trindade falando da boa nova, Lúcia Galvão dando o seu boa noite, Enir Cajazeira dando graças a Deus. Estimulo cada um de vocês a se sentirem uma utilidade, uma possibilidade de ser útil esse momento para mais pessoas, que compartilhem, que espalhem, que multipliquem. Maravilhoso que nós nos associemos entre nós, guardadas as devidas proporções, como Jesus se associou aos amigos, aos discípulos, na multiplicação dos pães. Multipliquemos em serviço, porque estaremos multiplicando a nós mesmos. Porque é dando que se recebe. É ajudando na transformação do outro que seremos ajudados em nossa própria transformação. Paz e bem, um grande abraço a todos. Amanhã, como fazemos sempre de segunda a sábado, às 18 horas, estaremos novamente aqui no Oração Ação em uma live no Facebook. Grande abraço a todos. Até amanhã, até a próxima.